As noções da nossa disciplina, ou a disciplina matemática básica, começam pelo estudo do pré-cálculo. E nesse caso, vale a pena mencionar o que significa quantificar as informações. E as informações mais simples de quantificar são as quantidades que temos, ou as informações, ou as noções vistas por nosso dia a dia, os objetos. E nesse caso, muito antigamente, se levavam registros dessas informações em formatos de argila, no qual se faziam pequenos traços, oprimindo um pedacinho de madeira e deixando esse traço para dizer número 1, número 2, número 3, respectivamente, e levar as quantidades. Aquilo chama-se de números inteiros, números naturais, porque justamente pertencem à natureza. Quantas nuvens há no céu? Quantas árvores existem nessa floresta propriamente? Quantos animais estão naquele local? O número maior que zero. Não tem-se a noção de nada que seria o zero. Só que o número da natureza, expresso por esse N bem bonito, caligráfico, que parece de uma máquina de escrever, não abrange todos os números que podemos expressar no nosso dia a dia. Necessitaremos os números negativos e justamente surgem para suprir essa carência de dizer que há ausência de algo. Por exemplo, tem um fazendeiro que tinha 50 cabeças de vacas, ou 50 vacas, e sua esposa, por algum motivo, decide dar 3 cabeças doadas, e quando faz a conta de novo, diz que faria faltando 3 cabeças de gado. Nesse caso, menos 3 cabeças faria noção de algo que estaria ausente. O sinal negativo, algebricamente, representa essa informação, a carência de, poderia associar-se para esse caso específico. Mas nessa situação tem-se, em relação ao zero, ao número transcendente na matemática, referente à ausência de algo, à nulidade completa ou à carência, existência de algo, o zero. À direita, números positivos, à esquerda, números negativos, uma representação meramente geométrica. Mas aqueles números, ou esses números que estão aqui, o que se conhecem como números inteiros, representados pela letra Z maiúscula. E não são os únicos números que existem na nossa vida, pois entre números inteiros também poderiam haver números intermédios. E esses números intermédios é o mesmo que se faz, por exemplo, no aniversário. Alguém leva um bolo e divide em 4 partes e come uma fração de bolo. Nesse caso foi 1/4 desse bolo, ficando meio, uma metade, que se diz de papo falado, e 1/4 também se diz de papo falado, mas representa-se dessa forma, mediante alguma linha que denota algo de um todo, uma de 2 partes e uma de 4 partes ainda está aqui. É o que se conhecem como números racionais, números que se expressam mediante a razão entre duas informações, chamadas de numerador e denominador, mas em breve veremos com mais detalhe esses números. Por exemplo, números irracionais não satisfazem essa relação. A raiz de 2 é o que se conhece como o primeiro número irracional que talvez foi capaz, a sua descoberta, de perder a vida de uma pessoa. Ou alguém perdeu a vida justamente por levar as noções do número irracional. E nesse caso, a diagonal de um quadrado unitário já resta a unidade. A sua diagonal não é representada pelo número 1 dividido por algum valor. Não se pode representar essa informação mediante números racionais. E justamente projetando essa distância, é um número maior que 1, menor que 2, só que menor que 1,5. E nesse caso, a raiz de 2 é um número irracional, 1,4142 aproximadamente. A esses números que compõem a descrição entre os números inteiros, além dos racionais, incluindo os irracionais, é o que se conhece como sendo o conjunto numérico dos reais. Sin embargo, às vezes topam-se com dificuldades, como por exemplo as raízes de um polinômio. E nesse caso, observa-se que um polinômio quadrático não tem raízes justamente porque o seu gráfico nunca cruza o eixo horizontal e, portanto, define-se que as raízes dos números negativos representariam outra classe de numeração. E, nesse caso, os números imaginários representados pela raiz imaginária, raiz quadrada do número -1.
E cada vez que tenhas a raiz do número negativo, a sua representação numérica será mediante os números imaginários, que compõem, por sua vez, os números reais, que estão compostos, por sua vez, pelos números racionais e irracionais, e os números racionais são razões entre números inteiros, sendo negativos ou positivos, só que os números positivos são os únicos que estão presentes na natureza, para dizer as informações que observam-se em nosso universo. Informações quantificáveis por unidades, por dezenas, por centenas, mas dessa forma tem-se, com os números complexos, a maneira de poder representar as quantidades numéricas, que poderiam ser de parte real ou parte imaginária, tendo presente a raiz imaginária. A descrição desses números complexos será mais apropriada para uma disciplina de geometria analítica ou de álgebra linear, na qual se faça sua representação polar, e ficaria muito mais simples poder associar as operações entre os números imaginários. Mas o objetivo da disciplina radica dos números reais ou do conjunto dos reais. Só que há uma palavra bastante comum no nosso dia a dia que usa-se indiscriminadamente, e não é essa daqui, fracionários. Mas se diz que um fracionário matematicamente expressa-se como a razão entre dois números, um número escrito como um numerador dividido por um denominador. E nesse caso, suponha-se o número A e B, dois números quaisquer que vocês estejam aqui pensando nesse instante. Sabe-se que a razão de A sobre B não será a mesma que de B sobre A. Por exemplo, se A vale 3 e B vale 4, 3 quartos não é o mesmo que 4 terços. Sabe-se por nosso dia a dia que 3 quartos é 0,75, um número menor que a unidade, enquanto 4 terços é um número maior que a própria unidade. Por exemplo, a quem poderia comprar uma pizza e de papo falado mencionar a viva voz, já foi comida uma porção de pizza. Só que essa porção se diz a palavra porção só para comida. Se fosse de maneira geral, diria-se uma fração de. E nessa situação, essa fração de comida que já foi comida, perdão pela redundância, essa fração de pizza, seria 1 de 8 a 8 fatias, portanto já foi comida uma porção ou uma fração. Faltam por serem comidas 7 de 8 e, portanto, usam-se os números fracionários para representar essa informação do nosso dia a dia. Os fracionários, em vez de usar a palavra fração, embora seja muito comum falar de fração para dizer que são fracionários, mas os números chamam-se fracionários e, de papo falado escrito por extenso com palavras, são as frações. 1/8 é a maneira de falar o fracionário, e aquilo se conhece como uma fração. No próprio dicionário está a definição de fracionário, significa uma divisão de algo, por isso que tem a mesma raiz etimológica de fratura, quando alguém quebra-se os ossos, mas matematicamente representa esses números, a divisão entre dois números ou a ração entre dois números. Por exemplo, vamos imaginar que, de serem números fracionários, os números também operam entre si. E nesse caso, a operação mais simples é a adição. 1/3 mais 2/5. Como expressar o número fracionário que representa a soma de dois números fracionários? A resposta é bem simples, mas haverá que ter pelo menos os mesmos denominadores. Mas como assim? Porque não se pode somar 1/3 mais 2/5, a menos que absolutamente opere-se em cada um dos fracionários pela multiplicação do número 1 muito astuto. Por exemplo, quando 3 multiplica-se por 5 e quando 5 multiplica-se por 3, o mesmo deverá fazer-se no numerador. Dessa forma, simplesmente multiplicou-se e dividiu-se por 3, não há diferença alguma. Multiplicou-se e dividiu-se por 5, não há diferença alguma, simplesmente multiplicou-se pelo número 1. Mas, quando se faz essa escrita astuta, tem-se ambos denominadores iguais. E dessa forma, 5/15 e 16/15 poderão ser somados, porque estão expressos mediante o mesmo denominador. Uma fração, nesse caso 5/15,
que representa esse fracionário, e outro fracionário, 6 de 15. A soma daquilo, de maneira direta, 5 mais 6 de 15 avos, representaria 11 quinzeavos. Essa é a forma mais direta que tem-se para fazer a soma entre fracionários ou a subtração entre fracionários, mas ser o sinal negativo aqui também estaria presente aqui na diferença e, portanto, seria um número negativo ao final, um número fracionário negativo. Vamos expressá-la, ou permitam-me expressá-la pictoricamente, o fracionário 1/3, uma parte, mas nesse caso uma de 3 partes na qual o círculo foi dividido, o terço, e nesse caso 1/5, mas foi dividido em 5 partes iguais. Somar 1/3 mais 1/5, pictoricamente, observa-se que não são iguais. São tamanhos diferentes, mas 1/3 mais 2/5 também não são iguais. Como somar esses dois fracionários e obter o fracionário 11 quinzeavos? E para aquilo, poderíamos iniciar com o próprio círculo, dividi-lo em 15 partes iguais, como se fosse uma pizza com 15 fatias. E nesse caso, dessas fatias, tomar 1 quinzeavo, mas não são 1, é 11 quinzeavos. 11 quinzeavos representaria a soma desses dois fracionários. A área, pelo menos, observa verde em relação a essas duas áreas, amarela e azul, muito similares. Agora, vamos ver o que seria outra operação. O produto, a multiplicação entre fracionários. 1/3 vezes 2/5. A multiplicação é bem direta e em breve me farei entender por quê. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, 1 vezes 2, 2 e 3 vezes 5, 15. Pronto, não tem muita graça, porque 2 quinzeavos propriamente já seria a resposta. Basicamente seria imaginar o próprio círculo e a seção, o segmento ou essa área referente a 1/3, 2/3 e 3/3, a uma área referente de 1/3 multiplicada por 2 quinzeavos. Mas como assim? Para que seja essa resposta 2/15? Vamos imaginar a área de 1/3, cuja divisão foi feita em 5 fatias iguais. Como se observam aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E dessas fatias, esse quinto, agora só serão assumidas 2. Mas uma fatia representaria 1 quinzeavo. De assumir 2 com essas colorações diferentes, a resposta dos quinzeavos que estão representados pictoricamente aqui à esquerda, como se fossem fatias de pizza, somente 2 de 15 representaria a multiplicação associada a 1/3 vezes 2/5. Ou seja, uma informação bem menor que o número de entrada. 1/3 era pequeno, era uma fração de um círculo, mas 2/5 também é outra fração pequena. Só que a multiplicação entre dois fracionários menores que a unidade expressaria o número final menor que a própria unidade, pois essa área representada com azul e com verde é menor que a própria área maior em branco. 2 quinzeavos. Como representar geometricamente os fracionários? E para aquilo será necessário usar uma reta, que é o mais simples que temos no nosso dia a dia, uma dimensão de esquerda para a direita, de cima para baixo, de trás para frente. E nesse caso a representação destra, de esquerda para a direita, na qual haverá alguma origem da representação, o número 0, para dizer a partir desse ponto, à direita estaria a uma unidade de distância, se fosse fisicamente em metros, ou o número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, assim por diante. 1 meio, perdão. O fracionário referente ao meio. 1 meio significa metade de algo. E a metade de algo é justamente a metade entre 0 e 1. O meio seria a representação com um traço, o que denota-se como esse fracionário, o meio, ou 1 dividido por 2. 4/3. Onde estaria? 4/3, 4 é maior que 3. 3 de 3 é equivalente à unidade. E foi 4 de 3, ou seja, um pouco mais que 1. Portanto, haveria que fracionar essa segunda parcela, ou esse segundo segmento entre 1 e 2, em 3 partes iguais. E já no número 1 representaria 3 de 3,
A seguinte marca, 4 de 3, 4 terços. 11 quartos. 11 quartos. Mas um quarto é um número pequeno. Seria a própria unidade dividida em 4 partes. 4 de 4, número 1. 8 de 4, representaria 2 vezes a unidade. 3 de 4 seria 12 de quartos. 12 quartos. Mas nesse caso, 11 quartos. Poderíamos usar esse último segmento, pois o número 2 representaria 8 quartos, 9 quartos, 10 quartos, 11 quartos. Dividindo nesse último segmento em 4 partes iguais, esse último traço representaria 11 partes de 4, 11 quartos. Um número maior que 2 e menor que 3.